Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia para que possamos, na palavra de Deus, trazer aplicação para a nossa vida diária. Não saia daí, é alguns minutinhos onde nós podemos juntos aplicar em nossa vida esta palavra que está em Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 itens necessários para nós termos vitória em nossa vida. Esses 3 elementos que a gente acabou de ler aqui: a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa aqui em 3 adjetivos, olha só: boa, agradável e perfeita vontade. Para ativar isso, o texto está nos trazendo aqui a orientação necessária, que é o remédio para a nossa vida cotidiana, aonde muitas vezes nos perdemos com isso. Para que possamos estar atentos ao que é a vontade de Deus, nós precisamos estar fazendo a sua vontade, e a vontade do Senhor é esta: que não nos conformemos a este mundo, mas façamos uma transformação do entendimento. E se acomodar é algo que é muito natural. É tão natural que o nosso cérebro pede isso. O nosso cérebro nos engana. Ele nos trai quantas vezes, porque a gente começa a se acomodar em tantas coisas, quando deveríamos transformar. Nós nos acomodamos quantas vezes nós precisarmos caminhar e dar os passos em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida. Há muitas pessoas que, do contrário, elas são ativistas, elas não são acomodadas, mas acomodados num sentido e ativismo em outro sentido, longe do sentido espiritual, dá no mesmo. Tem gente que está no ativismo, mas acomodado na perspectiva da direção do que Deus quer. Há pessoas que não param, agem, fazem, mas estão acomodados, ou seja, amoldados a todo o pensamento do mundo. Acomodados em fazer não a vontade de Deus, mas em ter um ativismo, mas uma vontade contrária à de Deus, a vontade do pecado, a vontade do mundo. Porque o mundo é aliado de Satanás. Ele é o Deus deste mundo, deste século. E quando o texto bíblico diz sobre o mundo, não diz sobre as pessoas, mas diz sobre o pensamento maligno que governa as decisões das pessoas. É esse mundo que nós não podemos nos amoldar, nos acomodar a ele. Mas antes, levantarmos a verdade que é o Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, não é uma verdade humana, não é uma verdade que ofende as pessoas, não é? É porque há pessoas que carregam a bandeira de uma verdade, mas é só para ofender as outras. Não, é a verdade de Cristo, é esta verdade que liberta. É a verdade do Evangelho. Esta liberta o homem do seu pecado, liberta o homem do mundo. E é isso que essa orientação nos dá o tino e a direção. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, transforme a sua mente. Haja uma transformação na mente. E o Evangelho, ele é poderoso para fazer essa transformação. Quem transforma a nossa vida é o Evangelho, é Cristo. Cristo é o Evangelho vivo. Este Evangelho é poderoso para transformar a nossa vida, transformar a nossa maneira de viver quando nós observamos esta palavra e guardamos no coração e colocamos ela em prática e não nos acomodamos aos valores naturais, mundanos, humanos, rasteiros, quantas vezes
em relação aos valores e conceitos da palavra de Deus. Você talvez tenha muito lutado por isso e se encontra em algumas instâncias, alguns aspectos da sua vida que você esteja acomodado e precisa dessa transformação. Calma, é assim mesmo. É um processo. A gente vai trabalhando uma área, outra da nossa vida, isso quer dizer, é a gente trabalhando na unção do Espírito, porque é Ele quem faz. É o Espírito Santo agindo em nós, mas à medida que nós trabalhamos juntos com Ele, à medida que nós abrimos o nosso coração, à medida que nós abrimos os porões da nossa alma e deixamos que o Espírito Santo trabalhe, aí Ele vai tirando do comodismo, Ele vai mudando a mentalidade. O Evangelho, ele muda a cultura, sim. A cultura humana que é passageira e cheia de impregnações de maldade, pecado e degeneração do caráter humano, ele muda essa cultura. Não quero dizer que a cultura humana em toda seja ruim, não. Há tantas coisas boas na cultura, mas há muitas coisas ruins, sim. Há muitas coisas contaminadas pela distorção que nós mesmos, seres humanos, fazemos. Distorcemos tudo e levamos as coisas a um nível que desagrada a Deus e que se torna, na realidade, pecado e mancha e macula a nossa vida diante da vontade de Deus. Então, uma transformação é necessária. Então, saiba que você, dia a dia, se expondo à palavra, você está numa transformação constante. Você não está se amoldando. O mundo vem e diz uma coisa, mas a palavra diz outra, você fica com a palavra. Esse é o exercício da vida cristã. Nós nos pegamos, muitas vezes, se amoldando ao mundo e pensando como o mundo. Nós, muitas vezes, nos achamos pensando segundo a vontade não de Deus, mas do mal. Distorções na nossa mente que nos fazem tantas vezes se perder na caminhada. Mas quando nós retornamos sempre à palavra, observamos, ouvimos, analisamos tudo, retemos o que é bom, segundo o prisma da palavra de Deus, aí começa em nós a aflorar verdadeira transformação e começa em nossa vida a experiência da vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas. Que Deus faça você a cada dia cumprir a sua vontade e se cumprir a vontade de Deus em você através dessa transformação. Então observe que isso só acontece quando não nos acomodamos ao mundo, não nos amoldamos à forma deste mundo. É como se fosse assim, o pão é colocado na forma e ele fica quadrado ou redondo de acordo com a forma, se é quadrada ou redonda. O que nós precisamos é fazer, não nos amoldar ao mundo, mas ficar na forma da forma de Deus. Ficar amoldados àquilo que Deus quer, e isso é só através da transformação do nosso entendimento diariamente. Persigamos isso, vençamos em nossas vidas observando esta orientação, e aí é só vitória, aí a vontade de Deus se estabelece. Simples assim é a orientação da palavra de Deus para nós. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Medite nisso, compartilhe com alguém, abençoe alguém com esta palavra. Também venha nos visitar domingo, 9 horas da manhã, nossa sede aqui em Olaria, e às 18h30 celebrando a Deus com todas as famílias. Deus te abençoe.